Você já imaginou no futuro próximo, ao invés de um médico te receitar o antibiótico para curar uma infecção bacteriana, te receitar um vírus? Pois é, parece loucura, mas esse destino não está tão longe assim. Vamos acompanhar um caso prático onde pacientes foram curados por meio de vírus ao invés de utilizarem antibióticos. Lynn Cole teve uma infecção no sangue que não conseguiu abalar. Durante anos, ela esteve dentro e fora do hospital. Cada vez que os antibióticos forçavam a infecção a recuar, cada vez que ela vinha rugindo de volta. No verão de 2020, as bactérias que inundam a corrente sanguínea de Cole pararam de responder aos antibióticos. Ela estava ficando sem tempo. Seus médicos decidiram que tinha que tentar uma abordagem diferente e pediram à Food and Drug Administration que lhes permitisse administrar uma terapia experimental, um vírus conhecido como bacteriófago. Os bacteriófagos ou fagos são pequenos vírus que infectam e destroem bactérias. Isso mesmo, vírus que destroem bactérias. No experimento de Cole, os fagos funcionaram. Cole se recuperou com velocidade notável, e o final dessa história você acompanha a seguir. A fagoterapia existe há mais de um século, mas saiu de moda na maior parte do mundo com o advento dos antibióticos. O aprofundamento da crise antimicrobiana, no entanto, reacendeu o interesse das pessoas e gerou uma enorme empolgação. As manchetes afirmam que os fagos podem salvar o mundo e que um dia os médicos podem prescrever vírus em vez de antibióticos. Um dos grandes benefícios dos fagos são que eles não são tão propensos a impulsionar a resistência bacteriana quanto os antibióticos. E eles são extremamente abundantes. Você pode ir para uma gota d'água do mar e encontrar trilhões de fagos. Mas, para muitas pessoas, os fagos não são um elixir milagroso. Em 2022, os pesquisadores publicaram a maior série de estudos de casos de fagoterapia para infecções bacterianas resistentes a antibióticos até agora. Das 20 pessoas tratadas com fagos, a maioria com infecções relacionadas à fibrose cística, 11 tiveram resposta positiva à terapia. No entanto, apenas 5 conseguiram eliminar totalmente as suas infecções. Outros 6 tiveram alguma resposta parcial, os demais não responderam ou seus resultados foram inconclusivos. Voltemos a Lynn Cole. Quando Cole recebeu a fagoterapia pela primeira vez, ela estava lidando com uma infecção no sangue há quase um mês. Seus médicos tentaram uma variedade de antibióticos sem nenhum efeito. Mas 24 horas depois de administrarem a fagoterapia, a infecção de Cole simplesmente desapareceu. Ela parecia curada. Cerca de um mês depois, no entanto, a infecção voltou. Assim, os pesquisadores encontraram outro fago que funcionaria contra a bactéria Enterococcus, que causa a infecção de Cole, e começaram a administrar ambos os fagos. Por 4 meses, Cole ficou livre de infecção. Ela deixou o hospital e saiu de férias com a família. Mas depois a infecção voltou. Cole estava sem opções. Ela entrou em um hospício e 7 meses depois morreu de pneumonia. Os pesquisadores passaram os últimos 2 anos tentando explicar por que os fagos falharam. Eles ainda não têm uma resposta, mas têm uma hipótese. Algumas semanas depois que Cole começou a receber o segundo fago, ela desenvolveu anticorpos contra ambos os fagos. Possivelmente, isso desempenhou um papel na limitação de quão bem eles foram capazes de encontrar seus alvos bacterianos e matá-los. Talvez os anticorpos cobrissem os fagos para que eles não pudessem entrar nas bactérias, ou talvez eles ajudaram o corpo a limpar os fagos mais rápido, então eles não tiveram tempo para trabalhar. Mesmo não servindo para curar efetivamente o caso de Cole, diversas pessoas já foram salvas pela fagoterapia. Pensando nisso, a empresa Armata Pharmaceuticals planeja lançar um estudo de eficácia que pode ser usado para buscar aprovação regulatória no próximo ano nos Estados Unidos, embora ainda não tenha encontrado um parceiro para ajudar a financiar essa empreitada. Esse tipo de teste fundamental ajudará a fazer com que as farmacêuticas se interessem pela fagoterapia. Essa é a única forma de a fagoterapia ser devidamente comercializada. Vale a pena avançar para obter uma resposta definitiva, ou nós vamos esperar mais 20, 30 anos para dizer que os fagos são importantes. Se você gostou do vídeo, deixa o like para dar uma força para o canal e se inscreve que em breve vou estar postando mais conteúdos como esse. Fiquem com Deus e um forte abraço.